Estamos iniciando mais um Impacto de Fé e o convidado especial é o pastor Bruno, diretamente de Pernambuco, que agora está aqui em Natal, né, representando a igreja IMJC. Seja bem-vindo, pastor. Vou deixar ele se apresentar, falar mais alguma coisa. Bem-vindo, pastor. Amém. De antemão, eu quero agradecer pelo convite, pela disponibilidade, pela oportunidade e falar que participar desse programa Impacto de Fé não é só uma oportunidade, é um cumprimento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem Amém. determinado sobre as nossas vidas. Amém. A Bíblia diz que Deus não une pessoas, ele une propósito. Louvado seja E o Amém, propósito de Deus, ele Senhor. é bom, ele é agradável, ele é perfeito. Eu tenho certeza que essa troca de experiência aqui, nós vamos crescer tanto na graça como no conhecimento, e o nome dele Amém. será engrandecido e Em exaltado. E nome de você que está Jesus. conosco aí, fica, participa, compartilha também em nome de Jesus, para que esse programa possa alcançar uma geração e ser Amém. impactada através daquilo que essa mesa vai transmitir para você, porque o objetivo é esse, impactar com fé. E você vai ser impactado, eu creio. Amém. Amém, em nome de Jesus. E o tema de hoje é um tema bem delicado, digamos assim, que as pessoas têm medo, pavor, Resistência, né? resistência, receio em comentar, mas que é algo extremamente importante para a gente estar abordando, porque é real, que é Isso. o reino espiritual, as batalhas espirituais. E eu vou iniciar com a primeira pergunta. Como o cristão discerne quando está diante de uma batalha espiritual e não apenas de um problema natural do dia a dia? Interessante. Como é que um cristão, ele discerne? Primeiro vocês falaram algo bem bacana, que o reino espiritual é real. Eu costumo dizer que o reino espiritual ele é mais real do que o reino físico. Fez. O reino físico ele é uma projeção daquilo que espiritualmente já existe. Uhum. Só que os nossos olhos humanos acabam percebendo isso. E como é que nós cristãos conseguimos discernir isso? Vai ter coisa espiritual que não precisa nem de discernimento. É real, é palpável, é físico, é notório, não precisa de discernimento. Exemplo, minha primeira experiência espiritual que eu tive foi aos 10 anos de idade, minha mãe com a faca na mão, querendo se matar, empurrando na barriga, e eu vi que ali minha mãe babava, empurrava a faca, não sentia dor, e é impossível que aquilo ali Impossível. fosse humano. Porque um ser humano, em si, consciência, não pegaria uma faca e empurraria na frente do seu filho, e mesmo se fizesse isso, sentiria dor pelo objeto perfurante na barriga. Mas minha mãe não, ela apertava a faca furava, ela não transmitia dor, mas os olhos dela estavam fixos e ela fazia persuasão. Se você não deixar esse homem subir, eu pego e me mato. Por quê? Minha mãe, a gente passou uma infância muito difícil, e minha mãe, meu padrasto pegava feira de casa, dava para minha mãe trocava a feira por bebida, por cachaça. Hum. E ela tinha casos com homem, minha mãe se prostituía. E eu com 10, 12 anos, quando esses homens chegavam em casa e que queriam subir para ter relação com minha mãe, eu por ser o mais velho, eu não queria. Eu não qual é o Nossa. filho que queria ver a mãe naquela situação? Então eu sempre tomava a frente, não, e uma vez ela pegou a faca e fez: "Se você não deixar ele subir, eu pego e me mato". Totalmente espiritual, irmãos. Então o que é que acontece? Totalmente. Ali eu tive que ceder. E ela cedi, esse homem subiu, ficou na casa da minha mãe, ficou assim no quarto, eu fui para o quarto, e depois como esse homem desceu, eu me lembro diante de Deus que ela desceu, e ela caiu da escada e ela quebrou a perna. A perna da minha mãe, ela fez um S, filho, um S, uma fratura interna. E ela disse assim: "Vai lá em cima, pega o litro de cachaça e desce, derrama na minha perna e faz uma cruz". Eu subi, peguei o litro de cachaça, derramei na perna da minha mãe e fiz uma cruz. Minha mãe ficou em pé, levantou e voltou ao normal. Então a pergunta é: não precisa de discernimento, teologia, conhecimento técnico. É real. Foi visto real. Uma criança de 10, 12 anos. Hoje eu sei que era espiritual e entendo quem estava agindo ali, mas não venha falar para mim que a cachaça, a bebida, o álcool na perna da minha mãe teria a capacidade É, não tem. de trazer de volta a normalidade da perna dela. Minha mãe subia a escada como ela subia a escada e de boa, como se nada tivesse acontecido. Acontecido. Mas vai ter situação na nossa vida que nós precisamos de discernimento. Discernimento. Por quê? Porque o reino espiritual, ele para ele agir, ele precisa de legalidade, presta atenção. O reino espiritual, para ele agir, ele precisa de legalidade.
O diabo não vai agir na minha vida, o diabo não vai agir na vida da senhora, ele não vai agir na tua vida sem que você dê de legalidade, haja uma brecha. Nós estamos com uma série na igreja lá que é brecha de portas. O diabo trabalha com brechas, Deus trabalha com portas. Eis que eu estou à porta e bato. Jerusalém tinha 12 portas. Quando Neemias foi para Jerusalém, ele não só reconstruiu os muros de Jerusalém, mas ele reconstruiu as portas de Jerusalém. Muito bom. Muito E bom. portas, eis que eu estou à porta E e bate. bato. E Veja só, bate. é uma escolha sua. Abrir a porta. O diabo não. Ele só precisa de uma brecha. Brecha não é algo grande, é pequeno. Às vezes é uma rachadura, Sutil. mas é o suficiente. Ele entra, não pede licença, e quando ele entra, ele mata. Quando ele não mata, ele rouba. Quando ele não rouba, ele destrói. Destrói. Ele veio para matar, roubar e Roubar e destruir. destruir. Então tem coisas na nossa vida que visivelmente não precisa ter conhecimento, mas tem coisas que precisa ter discernimento. E o que é discernir, Muito bom. pastor? Discernir é eu identificar que aquela situação que está acontecendo, ela não parte de um campo físico, ela não parte de um campo emocional, almático, mas que ela só tem uma raiz espiritual. Espiritual. Eu vou te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia. Vamos dizer que uma pessoa esteja com depressão. Certo. A depressão, obrigatoriamente, ela é espiritual? Não. 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 Se você tiver problema de tireoide e com as suas taxas hormonais alteradas, essa pessoa ela pode ter uma certa depressão, Sim. ok? Então, eu costumo dizer que nós somos seres humanos tricotômicos. Guarda isso, somos pessoas tricotômicas. Nós somos um espírito que temos uma alma que habitamos no corpo. Aquilo que é físico, nós resolvemos com atitudes físicas. Aquilo que é emocional, nós resolvemos com atitudes emocionais, perdão, ressentimento, Uhum. ressignificar, etc. Mas aquilo que é espiritual, nós resolvemos com atitudes espirituais. Então, Espirituais. não tem pessoas hoje em dia que elas não têm discernimento e elas querem espiritualizar tudo. E as coisas não acontecem dessa forma. Ou querem carnalizar tudo. Tudo. Uhum. Tudo tem um porquê. E às vezes querem colocar tudo na conta do inimigo, Não é isso. Aí vamos né? embora. Ah, eu fiz o exame das taxas, estou muito bem, minhas taxas estão organizadas, minha tireoide também. Peraí, então, se essa pessoa ela não tem nenhum problema físico, tem uma boa alimentação, uma vida saudável, pratica esporte e as taxas estão em dia, então essa depressão dessa pessoa não Vem de pode onde, né? ser física, é almática. Vamos fazer pergunta, é almática? Teve alguma perca? Você perdeu alguma empresa, saiu do trabalho, perdeu um ente querido, foi abusado sexualmente, passou por uma separação, algo que mexeu emocionalmente com você, isso pode te levar a uma Com depressão. certeza. Mas não, pastor, eu estou muito bem emocionalmente, não tive nenhuma perca, estou bem, tranquilo comigo mesmo, me amo, amo minha família. Espera aí, então, não tem problema físico, não tem problema emocional. A situação que você está passando pela depressão não tem nenhum porquê disso. Espera aí, está no campo espiritual. Sim. Aí a gente tem que fazer o quê? Perguntas. Nós precisamos fazer leitura espiritual. Muito bom. Leitura Nós espiritual. precisamos entrar na casa, no campo, na situação e fazer perguntas. Por que isso? Por que está acontecendo? Tem justificativa? Algo aconteceu? Porque nem tudo é espiritual, É gente. verdade. Às vezes é negligência humana. Tem pessoas que, pastor, ore por mim, que eu estou passando mal, o diabo está atacando a minha vida, a minha pressão subiu. Será? Você está acima do peso? Pois é. Você está fazendo atividade física? Às vezes não é o diabo, não. Às vezes você está com glutonaria, está comendo um pouquinho. Você tá porque dormindo certo? né? Tá dormindo certo, tem intolerância. Ah, pastor, eu estou passando. Olha, ore, pastor, por mim, porque o diabo está atacando a minha vida financeira, eu não consigo um trabalho. Peraí, tu está colocando um currículo, está se capacitando, que você tem uma habilidade em alguma área. Pois é. Agora tem gente que deita no sofá E quer que tudo e aconteça. Deus abre as Indolente, né? portas e Espera. quando abre, é o espiritual. Teve uma senhora que fez, pastor, ore pelo meu filho, porque ele vai fazer a prova do Enem para que dê tudo certo, para o diabo não roubar a vaga dele. Eu, peraí, Você está estudando? ele estudou, porque o único que pode roubar a vaga dele é ele. É. O diabo não existe oração para passar na prova do Enem, não, irmão. Que negócio é esse? Mas você veja, a consciência do povo é de espiritualizar tudo. Então, o discernimento é fazer perguntas. Eu Muito tenho que bom ter isso. noção disso. O que é físico, atitude, aquilo que está no campo físico, eu resolvo com atitudes físicas, né? Ah, pastor, eu estou com enfermidade. Beleza, vamos orar. Deus é o Deus que cura, como sempre curou, mas Deus levantou homens capacitados, que têm Lógico. profissões, são médicos, especializados em determinada área. Não quer dizer
que eu procurar um profissional para cuidar de uma determinada enfermidade, eu estou deixando de ser cristão ou não creio que Deus cura. Lógico. Vamos trabalhar por parte. Aquilo que é físico, Físico, né? atitudes físicas. Aquilo que é emocional, a gente pede perdão, ressignifica, identifica o que é que aconteceu. Olha o trauma de infância. É. É um bloqueio emocional? É uma insegurança? É almático? Libera perdão, ressignifica, tá tudo certo. Agora, se não está nenhum desses dois campos, é espiritual, aí a gente entra. Jejum, oração, arrependimento. A Bíblia diz: arrependei dos vossos pecados para que haja salvação. Se está no campo espiritual e tem algo acontecendo na sua vida, a pergunta é: cadê a brecha? Tem que identificar a brecha. Tem que ter. O diabo, ele não entra na vida de alguém sem que antes ele encontre uma legalidade. Tem que ter legalidade. O reino espiritual é lei. Ah, pastor, e a vida de Jó? É diferente. Até para o diabo tocar na vida de Jó, que o Jó era um homem honesto, reto perante a Deus, ele teve que pedir permissão. O diabo, ele não tem livre-arbítrio de entrar, destruir, fazer algo na vida de alguém. Até porque tudo acontece com a permissão de Deus, Permissivo. né? Agora, é permissivo quando não há brecha. E é legal para o diabo agir quando ele encontra brecha para isso. Vamos lá. Se eu não tenho brechas abertas, minha vida está correta diante de Deus, o diabo ele não tem como entrar. Impossível. Mas se houver um propósito disso diante de Deus e houver permissão do Senhor, como foi em Jó, ele permite, o diabo vem e vai. E o diabo vai agir até onde o Senhor permitiu. Lembra? Vai, toque Uhum. tudo, menos na Menos vida. na vida. Espera aí. Então o diabo tem uma legalidade, uma permissão Então. até um certo ponto. Até aqui tu toca. Agora, quando ele encontra legalidade, por mais que Deus queira que o seu filho não sofra, por mais que Deus queira que o seu filho, o servo de Deus, o homem e a mulher, não esteja debaixo de uma opressão maligna, mas se houver legalidade, brecha aberta, a Bíblia diz que Deus ele respeita. Porque é legal. O diabo ele não vai diante de Deus com mentira. É o pai da mentira, mas diante de Deus ele vai com. Até Tá porque vendo? Deus sabe tudo. Aqui está Então, falhando. Assim diz a palavra do Senhor, não está cumprindo. Então eu tenho liberdade para agir. Pra tocar, né? Então, o diabo, o reino espiritual, ele se manifesta na vida de um cristão por legalidade. Então, pastor, como é que eu sei se eu estou debaixo de um ataque espiritual? Faça pergunta. E engraçado que, olha que interessante, todas as áreas espirituais que você sofre ataque, na maioria das vezes é onde Deus mais quer te usar. É mesmo. Porque todo ataque espiritual aponta um cumprimento de chamado de propósito de Deus. É Aonde, mesmo. na área que você mais é atacado, é a área que Deus mais quer romper o céu sobre a tua vida. Isso é incrível, cara. Desde pequeno, o reino espiritual se manifestou na minha vida. Desde pequeno. Eu fui batizado em línguas diante de duas crianças no preparatório endemoniada. Eu fiz um acampamento na zona rural da Mata de Palmares, em Pernambuco. Eu me lembro que Kelvin morreu por tráfico. E eu me lembro que eu nunca levei mãe e pai para acampamento, porque eu sei que os jovens na frente dos pais, eles mudam, ficam travados. E eu sempre fazia o jovem desistir. A gente estava fazendo uma caminhada de 5 quilômetros na mata, e eu digo, vamos fazer mais 5, porque eu sei que 2 vai desistir. Eu tenho a enfermaria, eu digo, faz sopa, dá um banho, dá sopa pro pessoal, renova as energias, tá tudo certo, e eles ficam ali, descansa, pode dar hipotermia, a gente bota um casaquinho, já tem tudo planejado. E essa menina, cara, essa mãe chegou de manhã e fez, comandante, eu vim cozinhar para o pessoal. Eu não quis mandar ela embora, mas eu não queria ela ali, porque eu sabia que ela ia travar, presta atenção. Só que ela chegou e ela disse assim, as meninas que desistiram dormem comigo no quarto. Eu digo, sim, senhora. E ela fez, comandante, guarda todas as facas, guarda todas as facas, guarda todas as facas. E eu digo, mas não tem faca aqui não, mulher, só tem da cozinha. Guarda as facas, e guarda as facas. Eu não dormi, eu fiquei com isso na Agoniado, né? cabeça, E eu digo, tá certo, fica aí à vontade, eu vou embora buscar o pelotão. E essa menina tinha passado mal. Bota na enfermaria, toma banho, dá sopa, era a regra. Enfermaria, banho, sopa, aquece, ela vai voltar ao normal. Ela não voltou ao normal. E eu digo, e agora? Eu digo, vamos pra UPA. Isso era quase 8 horas da noite. Eu digo, vamos pra UPA. E vamos pra UPA, vamos pra UPA. E na hora ela fez, comandante, bota essa menina aqui porque isso é espiritual. Ela teve o quê? Discernimento. Eu não tive. Eu era evangelista. Eu não tive discernimento. Ela fez, peraí, isso aí não é normal.
todos que estiver com brecha na casa ou estiver em pecado, saia. Só fique quem estiver em comunhão. Ficou eu, a minha esposa, ela e uma senhora. Ela fez, comece a repreender, porque existe um espírito de morte sobre essa menina. Diante de Deus, eu comecei a repreender que isso aqui dela vinha para a garganta, subia, voltava para a garganta, subia, voltava, aquela agonia. E eu digo, rapaz, essa menina vai morrer na minha frente aqui, e eu vou ser processado dentro da mata, com quase uns 150 jovens. Eu fiquei preocupado. Ela fez, meu filho, o problema não está aqui. Quando a pessoa tem discernimento É espiritual, é outra incrível. coisa, né? É, Eu acho incrível os olhos sensacional. espirituais abrem. Tá bom. Ela fez, vai lá para fora. O diabo tá usando essa menina para tirar o foco do O que tá seu acontecendo lá foco. fora. Eu tinha 6 oficiais na frente. Quando eu saí, tava Kelvin com facão. E Kelvin disse, comandante, eu saí de casa com a voz dizendo, eu preciso matar os seus oficiais porque eu sou ama mais eles do que eu. Eu digo, lhe amo, me dê um abraço, lhe amo. Solta esse facão. Só me ama, eu digo, lhe amo, cara. Você é meu Olha oficial, meu aí, ó, a inteligente. tragédia que aconteceu. Era. Imagina, eu todo arrepiado. Meu amigo, o diabo ia me envergonhar, porque primeiro eu estava na mata, eu não tinha um documento dos meninos, não tinha cartão do SUS. Como é que eu seria atendido com aquela jovem? Primeiro, eu já seria envergonhado aí. Segundo, olha a tragédia. Quando eu fosse levar essa menina para a UPA, porque eu ia matar os meninos. Aí imagina a notícia, comandante do preparatório militar faz não sei o quê, 2 jovens mortos na zona da mata, no estado de Pernambuco, em Palmares. Tá entendendo o que estava por Destruir a trás? sua vida. A vinda daquela mulher de manhã que eu não Não queria queria. era o agir de Deus para impedir uma tragédia. Ela estava com discernimento. Incrível, né? Aí eu, menino espiritualmente falando, ele disse: vamos orar. Diante de Deus, eu reuni a tropa para orar. Quando eu comecei a orar, caiu uns 15 endemoniados. Era a gente correndo dentro do sítio, menino se rastejando, uma menina desceu com pomba-gira aqui, começava. E eu fiquei no meio da roda, só que a irmã fez: faça assim. Porque eu moro numa casa e eu não sou casada. Ó, discernimento. Se eu fosse envergonhado, mas faça assim, diga isso, impunha as mãos dessa forma. Direcionando, Ó, né? E eu direcionando comecei pelo a ter agir de uma Deus. aula na prática sobre Era isso que eu ia E falar, como na agir libertação. prática. no meio espiritual. No meio Isso. espiritual. Então, discernimento espiritual. Vai ter coisas que fisicamente não precisa discernir, é real. Vai Uhum. ter coisas que eu não consigo discernir, mas Deus é tão fiel Que que Deus dá manda direção a àqueles que têm direção. para te ajudar. Mas também vai ter coisas, pronto, existe o dom de discernimento, tá? A Bíblia diz que existe o dom de discernimento. Peça ao Espírito Santo que ele dá, o dom de discernimento de espírito. Eu tenho um dom de discernimento de espírito. Eu não consigo ver a materialização. Não consigo. Mas se você me botar no culto e eu estiver em cima do culto, eu sei que está endemoniado embaixo, porque existe a questão da possessão, Uhum. existe a pessoa possessa e manifesta. A pessoa possessa, ela está incorporada, mas ela não está é, 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 possessa de tudo. Ela não está perdendo o sentido. Ela aquela questão, às vezes é entidade, às vezes é o demônio, às vezes é a pessoa, fica aquela troca de consciência. A pessoa manifesta, ela já perdeu todo o domínio do seu corpo. O gadareno estava manifesto. Tava manifesto. Ele não estava em si, a legião estava nele. Então ele já não tinha domínio sobre si. A pessoa que está manifesta, não. Ela está manifesta, mas aquela troca de consciência. Vou dar outro exemplo. A gente estava em Ponta Negra é incrível, irmão. Se a gente for para Nova Parnamirim, é um ambiente espiritual diferente. Ponta Negra é uma batalha espiritual constante. É diferente, irmão. Ponta Negra. Mas a gente tem essa sensação quando chega em Ponta Negra, né? Ponta Eu Negra tenho essa sensação é muitas sinistro, vezes. sinistro. É. E eu gosto Quando disso você porque passa ali pela região do deck, ali, aquelas regiões ali mais movimentadas, a gente tem uma sensação ruim. Eu, e pelo menos, ali a tenho. A gente água. começa a vivenciar e aprender esse mundo espiritual, eu pelo menos estou nesse momento. Eu tenho mais vontade de me aprofundar e De de entender, aprender, né? de entender muito mais. Exemplo, a gente foi para ter uma célula em Ponta Negra. Dá duas situações. Tem uma que tá ali na frente. Primeira, discernimento. A irmã Fátima, ela chegou. A gente nunca. Ó, Ponta Negra, não tem como ir para Ponta Negra sem jejum e oração. É ir desarmado. Não tem como, não tem como. Não vá. Não vá. Uma semana de jejum e oração. Para você chegar ali em Ponta Negra. O que nós estamos fazendo. O que Cristo está fazendo através de nós. Chegou na célula, chegou na célula.
e a irmã Fátima estava em pé, e eu sempre fico de frente para a porta. Eu gosto de ficar de costas, eu quero entender, eu quero enxergar. A irmã que estava do lado, é incrível, a irmã que estava do lado, a irmã Fátima chegou em pé, ela fez assim, ó. Só que a expressão dela foi de nojo. Pupila dilatada, incomodada, nojo. Eu digo, tá repreendido. Ela estava possessa. Já não era ela. E ela olhou de baixo para cima. Por isso está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Pô, caiu endemoniado. Então, ou seja, o povo da célula não viu, mas o discernimento. Eu digo, peraí. Isso é Por isso que eu importante. digo a ele, eu digo, cara, presta atenção. Tá no grupo, discernimento espiritual, pupilas dilatadas, incomodação, inquietação, pé, tremedeira. A situação, o papo, leva essa pessoa a estar dessa forma? Não. Por quê? Quando eu escuto a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra traz paz. Manifesta fé em mim. Como é que eu fico incomodando ouvindo a palavra de Deus? É. Quem se incomoda é o inferno. Então, eu sempre, quando você chegar no canto de discernimento, olha o povo, inquietação nas mãos, Prestar pupila atenção. dilatada, expressões, a expressão às vezes muda o rosto, volta, peraí, tem alguma coisa incomodando aqui. Certeza. Então, na hora quando eu vejo que eu estou na igreja, eu olho o público da igreja e digo, rapaz, tem muito visitante, tem pessoas que não são cristãos, fulano está possesso, não vou botar a mão. Eu nem boto a mão, porque se eu botar, cai, E aí acaba escandaliza. Então, espantando. deixo quieto, entendi, calma. Depois você tá bem, vamos aqui no escritório? Aí as coisas mudam, né? Aí a gente, né? As coisas trabalham. Então, pastor, como é que o senhor quer resumir com isso? Vai ter coisa na sua vida que você não precisa fazer perguntas. É porque a gente quer complicar aquilo que é óbvio. Não complique aquilo que é óbvio. Pastor, eu tô tendo ataques espirituais na minha família, no meu casamento. Faça a pergunta, qual é a brecha? Qual é a brecha? E ainda eu costumo dizer, veja só, presta atenção. Se eu estiver falando muito, Não, fica à vontade, Não. pastor. vai Não ter precisa. brechas que você abre, conscientemente. Eu sei que é errado. Eu escolhi fazer isso. Eu estou fazendo. É uma brecha aberta. Assuma. Assuma. Haverá consequência. O diabo Tudo encontrou um terreno existe fértil, ele vai bônus fazer. e ônus. Vai ter brechas que você não abriu, mas lhe colocaram dentro. Exemplo, você às vezes assume uma responsabilidade de algo que não é sua. Você quer carregar uma cruz que não é sua. É isso que a Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome por si a sua cruz. A gente tá, às vezes a gente abre brecha na nossa vida porque eu quero carregar a minha cruz, a cruz do vizinho, a cruz do. Não, não. Às vezes, a nossa boa vontade de querer resolver alguns problemas que não pertencem a nós é legalidade. É verdade. Até porque, no meu ponto de vista, existem situações que aquela pessoa precisa passar. Isso, Então, quando a gente isso. quer carregar a cruz do outro, ou quer tomar a frente, acaba que o propósito que Deus quer cumprir na vida dela, a gente está intercedendo. Isso. Então, isso abre uma brecha. Seria isso, Também, Você Marcelo? porque assim, interfere ó, num processo que a pessoa tem com Deus. nem sempre aquilo que essa pessoa está passando é o diabo, às vezes é Deus tratando. É, exatamente. Tratando. A gente fala muito isso, É, inclusive, no grupo no de estudo, estudo. né? Então, a pergunta é, peraí, eu não posso tomar decisão de assumir uma responsabilidade, de impor as mãos sobre a vida de alguém, de interceder pela vida de alguém, sem que antes pergunte, Deus permite que eu faça isso? É da tua vontade? Eu estava em Ponta Negra, a gente estava numa viela orando por uma menina que é prostituta, que eu vou dizer esse testemunho daqui a pouco, incrível. Por ela eu orei. A gente orou e pôs a mão e caiu endemoniado e de novo. Vamos na casa da minha avó? Vamos. Chegou na casa da minha avó dela, a tia dela fez, só ora pela minha tia. Quando eu fui orar, a Espírito Santo fez, não impõe as mãos. Eu digo, outro momento eu oro. Não senti de colocar as mãos. O Senhor disse, não coloca as mãos. Então, vai ter situações na nossa vida, em determinadas situações, que você tem que ir comprar briga. É verdade. É uma batalha, né? Deus vai te dar discernimento até para você assumir algumas responsabilidades. O discernimento espiritual não só está vinculado à batalha espiritual, em tudo. Nós precisamos ter discernimento espiritual em tudo. Será se essa atitude que eu vou tomar agora é de Deus? É a vontade do Senhor para mim? É o correto? Esse envolvimento, essa sociedade, É verdade. esse empreendimento, esse local que eu vou, né? Em todas as áreas da todas vida, as Tem né? que ter discernimento. Discernimento significa ter consciência, convicção
que aquilo que você está vendo, querendo fazer, aquilo que você quer participar, renunciar, qualquer coisa que você for fazer, ela tem 100% liberdade de Deus, ou isso aí é mais 100% da motivação emocional sua? É. Caramba, Porque- muito bom Muito isso. bom. Porque discernimento espiritual tem que entender o seguinte, é 100% Cristo, 0% eu. É. Agora, quando o meu eu está envolvido, não tenho discernimento, eu tenho emocionalismo. Não tem como você misturar emoções com reino espiritual, são coisas totalmente diferentes. A gente emocionaliza muita coisa, onde às vezes é espiritual. E a gente Eita. espiritualiza muita coisa, Onde onde às muitas das vezes vezes é é emocional. emocional. Tu tá entendendo? Totalmente. Segunda pergunta aí, puxa aí, Matt. Perfeito. Vamos lá para a segunda pergunta, né? A conversa tá muito boa, muito, muito boa. De que forma a oração diária molda a visão espiritual do crente para reconhecer o verdadeiro inimigo e não lutar contra pessoas? Isso aqui é uma coisa que a gente, inclusive, traz muito no grupo de estudo. É entender com quem a luta. Porque a luta não é contra a pessoa, a luta é com quem está operando Exato. sobre Já aquela outra diz nas pessoa. armaduras de Deus, em É Efésios, fé. principados, A E Bíblia diz que a nossa potestades. luta não é contra a carne, nem Nem sangue. sangue. Principado, potestade, dominadores. Isso. Às vezes o pessoal, vocês vão me entender. Eu creio que Deus está gerando conexão entre a gente aqui. Vocês vão me Amém. conhecer no Amém. particular Com também. Em certeza. nome de Jesus. Vocês vão ver que eu não caminho no evangelho muito tradicional. Para mim, até que respire, para mim ter condição de ser transformado. Ponto. Por quê? Porque a minha luta não é contra a carne. A minha luta é contra principado, potestade, está no plano espiritual. Ah, fulano é dessa forma. Certo, eu quero saber o que é que está por trás. Cristo, quando fez homem, a Bíblia diz: Deus fez homem segundo a sua imagem e semelhança e viu que o que ele fez era bom. Deus nos fez de forma perfeita. Nós somos a manifestação da imagem e semelhança dele. É verdade. Quando nós nascemos perfeitos, gente. Sem defeito, sem pecado, sem mácula, sem vício, perfeito. Então, o que acontece no decorrer da nossa evolução é consequência de escolhas, ambientes, Uhum. exposição, criação, educação, cultura, Totalmente. etc. Concorda com o que eu tô falando? Concordo plenamente. Então vamos lá. Então todo mundo nasceu perfeito. Agora, se o que acontece no decorrer da vida faz com que essa pessoa se perca do destino que Deus preparou para ela, cabe a nós como cristãos reconectar essa pessoa no destino dela. Eu O que é que concordo. está faltando? Aonde essa pessoa se perdeu? Eu costumo dizer, para mim, eu sou apaixonado por jovens. Por criança, por adolescente, eu gosto, como é que eu digo lá? Eu digo, Senhor, me leva para os lugares que o povo não quer ir. Porque esse povo Que precisa de Cristo. precisa. Todo mundo tem um potencial, todo mundo. Ó, meu irmão, deixa eu falar um negócio assim. Eu nunca vi Jesus chegar diante de um perdido que ele não acha esse cara. Ah, pastor, minha casa está perdida, meu casamento está perdido, meu trabalho não tem jeito, meu filho não tem como, até Jesus chegar, irmão. E se Jesus chegar, desse jeito. tá entendendo? Ó, deixa eu falar para você, todas as vezes que Jesus teve encontro com alguém, algo mudou. Eu vejo Jesus diante de Jairo. Jairo era um cara que era príncipe da sinagoga. Isso. Talita Cumi estava dormindo. Não estava morta, estava dormindo. Levanta. O alvo era de quem ali? Jesus queria alcançar quem? Talita ou Jairo? Jairo. Jairo. Mas para chegar para o Jairo, ela usou Talita. Usou Talita. Mas eles poderiam ter renunciado Jairo, era um príncipe da sinagoga. O Senhor nunca rejeitou ninguém. Todos são filhos, né? Vinde a mim todos que estão cansados e E sobrecarregados, eu Eu vos alivio. Há um alívio para todo o peso que nós carregamos. Muito bom, irmão. Então, eu quero dizer para você, pastor, a oração, em que sentido? A ciência fala que, fisiologicamente, a oração, ela nos incentiva e nos dá capacidade de tomar boas decisões. Amém. Presta atenção. Se você for olhar um Muito estudo bom, científico, muito bom. um estudo científico diz que a posição de orar, você de joelho com a cabeça no pó, você vai jogar fluxo sanguíneo pelo glóbulo pré-frontal, é um órgão de decisão do nosso cérebro, glóbulo pré-frontal. Na posição de oração, você oxigena e manda mais fluxo sanguíneo, nutrientes, etc. Automaticamente, o seu glóbulo pré-frontal ele terá mais condições de tomar boas decisões. Então, cientificamente, a posição da oração já te dá condição de você tomar boas decisões. Mas espiritualmente, a oração ela nos traz relacionamento.
conexão com o Senhor. Intimidade com Deus. Nem toda oração é intercessão, mas toda intercessão é oração, e nós temos que saber o que é oração, o que é intercessão, o que é batalha espiritual. Isso. Presta atenção. Oração nos coloca na posição de filho. Qual é a oração padrão que o Senhor deixou? Pai Nosso. Então já começa, Pai Nosso que estás no céu. Peraí, se eu falo Pai Nosso que estás no céu, eu estou me falando na posição de filho. Exatamente. Todas as vezes que eu vou orar, eu preciso me colocar na posição de filho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala com ora. o pai que te ouve em secreto. Peraí, e se eu falo com o pai, eu tenho que me comportar como filho. Oração, ela não é intercessão. Eu não intercedo pela necessidade de alguém, mas eu coloco diante de Deus as minhas necessidades. A oração fala mais das minhas necessidades com Cristo, das minhas carências pessoais, das minhas batalhas pessoais com o Senhor, entregando Muito na mão de bom. um pai que, amando um filho, ele consegue identificar aquele que ele É precisa. verdade. E engraçado que quando eu me coloco na posição de filho, Deus disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o pai que está em secreto. Existem segredos para o filho que procura o pai em secreto. Muito bom, irmão. Uhum. Já percebesse isso? Perfeito. Já, Entra com no teu certeza. quarto, fecha a tua porta e fala com o pai que está em secreto. E ele te ouvirá. Quem toma a decisão de procurar o pai no secreto recebe segredo de Deus sobre a sua vida, que você nunca Amém. sabia. Existem segredos de Deus sobre a tua vida que você só terá acesso a ele quando você procurar ele como pai no secreto. É. Oração. E eu acho incrível isso que você está falando, porque eu vejo que era uma coisa que Jesus ele também procurava passar para os discípulos, né? Ele sempre estava ali em momentos com eles, mas Ele sempre existia ia uma pro forma monte. intencional dele se dirigir ao monte e sair do meio da multidão. É Ele se necessário. dirigir ao deserto e viver Isso, todo isso, aquele isso, processo isso. para poder iniciar a vida pública dele. Ou seja, o Senhor, ele mesmo ele procura mostrar a necessidade desse momento para que você tenha com Deus. Intimidade. Tem muita gente que vê a solidão como um problema, uma barreira, Hum. mas é uma barreira talvez social. Mas será que Isso. não é uma oportunidade de você desenvolver um relacionamento com Deus e uma visão espiritual que no meio da multidão, muitas vezes, com muito ruído, você não consegue ter? Isso. Sabe? É. Perfeito, Engraçado que mestre. Jesus, a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e desceu sobre as águas. João Batista batizou, mas a Bíblia diz: e o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto. Ponto. Pois é. 40 dias, irmão, solitário, Cara, É. fraco, mas Imagina a estava no aflição, jejum. né, Felipe? Por quê? Porque ele teria um encontro com Satanás após os 40 dias. A pergunta é: a oração e o discernimento espiritual, como é que funciona? A oração, se você for pegar a igreja primitiva em Atos 2, você vai ver que a igreja primitiva, após Jesus subir, e por todo mundo fazer discípulos sobre todas as nações, como é que os apóstolos continuaram? A gente vê ali, eles estavam reunidos em um só local, na oração, num jejum, oração e jejum, para eleger o sucessor de Judas. A oração ela nos incentiva e nos dá capacidade de tomar decisão de escolha. Mas se a gente for olhar todo o livro de Atos, vai ser um livro sobre oração e jejum e aí no início da igreja primitiva. A Bíblia diz também que o povo estava em comunhão no partir do pão, de casa em casa, e no templo, na oração e no jejum. Pedro estava na cadeia e o povo estava numa casa orando e jejuando. Então, a oração, ela me traz discernimento, ela me traz poder para eu enfrentar as batalhas espirituais. Vou dar um exemplo aqui. Um testemunho. Teve uma senhora que ela levaram ela para nossa igreja em Pernambuco com um baby doll. Ela estava querendo se matar enforcada. E ela foi, ficou por ali. Ela disse: meu pastor, faça uma visita de casa. Escuta isso, faz uma semana que eu brigue com meu esposo. E a gente tá dormindo em quarto separado. E eu acordo toda roxa. Eu digo: certo. Eu digo: me dê 3 dias. Daqui a 3 dias a gente vai. Eu abri um jejum e comecei a orar. O Senhor me dê discernimento. Espírito Santo de Deus, abre o campo espiritual. E a gente começou a buscar ali armaduras, Efésios 6:10, se revestir, palavra. Na hora que isso aqui é forte, na hora que chegou lá, irmão, a gente viu um altar, umas entidadezinhas da igreja católica e tal, que era da mãe dela, a memória da mãe dela estava ali. Lembra que eu disse a tu, discernimento é fazer leitura? Uhum. Pergunta. Eu digo: certo, e esse altar aí é de quem? É da minha mãe, pastor. Eu tenho tanta saudade, eu guardei aqui por memória. Eu digo, Mas olha, aí eu pergunto: a senhora quer que eu lhe fale o que a senhora quer ouvir ou o que O a senhora que é? precisa ouvir? Nem sempre aquilo que eu preciso ouvir, Eu estou disposto eu a estou ouvir. disposto a ouvir, mas é necessário. Eu digo: a senhora quer que eu fale o que a senhora quer ouvir, o que precisa. Pode falar, pastor. Eu digo: isso aqui é um portal. Isso é um altar levantar. Como é que a senhora se diz cristã?
um portal de idolatria dentro de casa. E aí ela disse o quê? Ela fez. Então, eu sou tiro e quebra. Eu digo, posso não. É seu. Segundo, a senhora nem está vivendo o luto da sua mãe. E todas as vezes que a senhora olha para aqui, a senhora se prende no passado, na morte da sua mãe. A senhora não está nem vivendo. Pelo amor de Deus, filha, quebra. Isso aqui é gesso. Né? Quer ter a memória da sua mãe? Preserva as memórias boas, de sorriso, um As momento coisas, familiar. experiências, né? As coisas que você viveu. Que alimente, É. não guarde memórias da sua mãe tristes. Ela viveu o tempo dela, ela se esforçou naquilo que ela podia para alegria. Amém. Como vai chegar um dia que será eu, será você? Ela fez, eu posso quebrar, quebrar, foi, quebrou. Aí ela me deu a brecha. Eu digo, tem mais o que dentro de casa que você poderia me dar? Ela fez, olha, olha, pastor, debaixo de cada travesseiro tem um rosário. Eu digo, me traga. Ela trouxe o rosário, eu comecei a cortar. Tem mais o quê? Olha, tem um quadro ali, que é do Nosso Senhor assim aberto. Eu digo, quando ela trouxe, estava um Jesus de rosa, de laranja, era um orixá. Se você for olhar do Ogdá, é um orixá. Eu digo, traga para cá. Eu digo, pega a tesoura e corta. Aí o irmão disse isso a ela lá na hora. Minha esposa estava do lado, ela estava trazendo, o marido tinha que trabalhar, que trabalhava dirigindo o ônibus da escola, estava a minha esposa, estava ela, eu digo, vai trazendo. Tem mais o quê? Ela trouxe um óleozinho, pastor aí, você sabe, né? Eu passei dos 40 anos e não sei o quê. Eu digo, certo. Aí tinha, no óleozinho lubrificante, tinha uma imagem de uma pomba-gira. Eu digo, Meu certo, deixa aqui. Deus. Aí eu digo, tem mais o quê? Pastor, só quer olhar o quarto do casal? Eu nem orei ainda. Lembra que eu disse a você? Discernimento, pergunta, entenda a Pra leitura. avaliar. E como Você, tinha coisa, viu, pastor? meu filho, você não vai no Botou médico, tanta brecha, você não vai viu? no médico e ele não vai lhe receitar um remédio sem que ele identifique. É lógico. Então, até para você orar, a oração tem que ser É específica. verdade. Se eu não souber para onde eu estou orando, por que eu estou orando, pastor, eu tenho orado tanto, pastor, mas Deus, ele não responde a minha oração. A tua oração está específica. Tu tem sido detalhista na oração. Quanto mais específico eu for na oração, mais certeza eu digo aquilo que eu preciso a Cristo. Pois E ela é. levou no quarto, aí tinha lá um boné daqueles de samba, de escola de samba, um boné de palha, um boné de couro, daquele pessoal que pega boi. E um quadro de uma pombogira sete saia. Ela fez esse quadro aqui, eu ganhei de uma amiga minha. Eu amo tanto esse quadro, eu digo, e é. Porque Aí quando eu entrei no quarto, Pois desame. e que eu olhei os bonés, o Espírito Santo disse, eu digo, a senhora faz o que com esses bonés aqui? Ela fez, toda vez que eu desço, porque Bizeus é o segundo maior carnaval de Pernambuco, onde eu moro. É a terra do Papangu. Né? E ela disse, olha, todas as vezes que desço no carnaval, um dia eu desço com esse boné, no outro dia eu desço com esse boné, no outro dia eu desço com o boné, eu digo, ela desce manifestada todos os dias com uma entidade dessa. Com malandro, com preto velho e desce com boiadeiro. meu Deus. E é tudo um boné de entidade. Tava assim, eu digo, leva lá para a sala. Eu digo, posso cortar? Será que sabe? É. Não corta, ele cortei. Aí, tem mais alguma coisa? Fez. Tem não. Eu digo, agora vamos orar. Eu já entendi. Era uma mulher cristã, tinha se desviado. A Bíblia diz o quê? Que quando eu aceito Jesus, aquele que me oprimia sai, e eu me torno o templo e morada do Espírito Santo, mas quando eu me distancio, aquele que saiu volta e traz mais sete pior. sete. Entendeu a situação? Uhum. Eu já tenho uma guerra espiritual aqui, consciência disso. Só que quando a gente entra no quarto, eu identifico que ela tinha dado brecha. Aí tinha um quadro da Sede Saia, tinha o boné do preto velho, do malandro e do boiadeiro. Eu digo, então, veja, faça as contas. Tá certinho. Então eu já sabia onde eu entrar. Quando eu botei a mão, pai, em nome de Jesus, está repreendendo. Ela Já. falou, "Oxi." Imagina uma mulher 55 anos falando que nem um cara do Nordeste tangendo boi. Che, boi, show! Mas vá. Está repreendido. Aí repreendi expulsão, volta outro, expulsão, volta outro, expulsão. Impressionante. Tá entendendo o que eu tô falando? A oração, se ela for vaga, sem ter direção correta, às vezes você está gastando tempo. Eu vou orar para quê? Por quê? Qual é a necessidade? Então a oração não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que ter um alvo. Eu digo que a oração Específica. tem que ser que nem um sniper. Vamos dizer, eu sou um policial militar. Policial militar, normalmente, ele tem uma 9mm na mão, vai trocar aqui. Tá, 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 tá. O sniper faz o quê? Ele fica lá em cima. Tu já Quando viu vai na mira e pô. É, ele não erra um tiro. A oração tu não pode errar. é verdade. Então tem que ter paciência, É.
tem que fazer leitura E tem que ter espiritual. o discernimento, ter a Tem que tem ter o essa discernimento. Você comunhão tá com vendo Deus, que né? o discernimento tá ligado na oração. Sim. Uhum. Agora, quando eu tenho discernimento, entendo porque eu tô orando, e estou com as brechas fechadas, a oração, ela vai ter poder. Perfeito. É isso Ela mesmo. vai e ela traz existência. E Desmascara, né? não tem como. Não E tem. um cristão sem oração é como se você quisesse usar uma arma, mas não tivesse munição. É. Você Não tem adianta. arma, não tem munição. Você pode ter o melhor armamento do mundo. Se não tiver munição, vai servir de quê? De Muito nada. bom. Por isso que eu digo que esse tema, ele é extremamente importante, porque até o cristão, ele não sabe É. contra quem ele É, está Ele tá lutando. lutando, é. Então, como é que ele vai fechar as brechas? Isso. Como é que ele vai se defender? Como é que ele vai poder entrar no campo de batalha se ele não tem a noção, o discernimento espiritual de que aquele mundo é real? Isso, Quando isso. você torna aquele problema um problema pessoal, né? E ao invés de você entender aquilo e ter a leitura de que é uma coisa espiritual, muitas vezes você deixa de realmente prestar atenção na oração que você tem que fazer. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa situação com essa mulher que você relatou agora, muitas vezes ela podia estar achando que a luta que ela estava passando era uma coisa de ordem ali da casa, um desarranjo, um desentendimento com o Exato. marido, com algum familiar, mas na realidade ela estava dando uma grande legalidade Isso. para tudo que estava acontecendo na vida dela e está acontecendo. Isso. Se manifestar do campo espiritual Isso. para a vida física Aquilo que dela. já existia. Aquilo que É, já Faz a existe. pergunta de novo. A mesma pergunta, presta atenção. De que forma a oração diária molda a visão espiritual do crente para reconhecer o verdadeiro inimigo e não lutar contra pessoas? Ponta Negra. Escuta isso, diante de Deus. Chegamos em Ponta Negra, pastor, vamos fazer uma visita. Eu digo, vamos. Eu sempre chego uma hora antes. Fomos lá no cantinho, no bequinho, uma menina que era garota do programa. Chegou lá, diante dessa menina, tá uma menina de 5 anos. Escuta isso, cara, é muito forte. A oração é incrível, irmão. Não tem, olha, não vá, não entre numa briga espiritual se você não tiver uma vida de oração. A oração não é escolha, é necessidade. Você não precisa querer orar, a gente ora sem querer, irmão. Não vem falar para mim que orar é bom. Acordar de madrugada, ficar com sono. é mesmo. Não vai, mas é necessidade. É como o ar que eu respiro, é como a água que eu bebo. Se eu não respirar, eu morro. Se eu beber água, eu desidrato. É um alimento que eu preciso para nutrir. A oração, ela é o alimento que nutre. Ela é o combustível. Se você não ora, você não tem discernimento da palavra. Você só está fazendo a leitura de um livro histórico. Você não tem revelação profunda do evangelho. A oração, ela te traz isso. E a gente chegou na casa dessa menina, a menina pediu oração, falou da casa e tal. E a gente começou a orar para ela. Eu já sabia que ela ia cair endemoniada, irmão. A gente olha, já sabe, o perfil, o ambiente, lembra? Leitura espiritual. Só que eu comecei a orar, não sei se tu tava, tu não tava não, né? Fabinho tava, eu acho que Fabinho tava. Quando eu comecei a orar, aí o Espírito Santo me olhar para o menino dela, 5 anos. Olha isso aqui, uma criança. Qual o pecado que uma criança tem? 5 anos. A mentalidade dela tá formando, gente. Mas Né? absorve. Mas veja, ela não tem maldade no coração. Mentalidade do que é certo e o que é errado está sendo formado, concorda ou não? Uhum. Mas ela tem sinceridade. A Bíblia diz: deixe, o Senhor disse, deixe vir a mim as crianças, porque dela é o reino de Deus. Espera aí. Dela é o reino de Deus. Ok? Não há maldade. Quando eu olhei para a criança estava com as mãos orando, eu fiz: Senhor, honra a oração dessa criança aqui agora sobre a mãe Amém. dela, a mulher que está ainda amanhã. Naquele momento, a minha oração não manifestou a entidade, mas eu disse: Senhor, honra a oração dessa criança aqui agora. Quando eu fiz isso, o demônio se manifestou. Ou seja, a oração da criança teve a Impressionante. capacidade Verdade. de trazer à tona o reino espiritual que já estava acontecendo ali. E eu mato, não mato. Eu disse: meu Deus, que coisa retada. Então, nós precisamos de oração primeiro. Não porque nós vamos orar para ter discernimento de batalha espiritual. Nós vamos orar porque a necessidade é do Do relacionamento. relacionamento com Deus, é Nada verdade. substitui se relacionar com o Senhor. Mas a consequência de nós buscarmos oração diária nos dará ferramentas, autoridade para que nós podemos enfrentar principado, potestade, dominadores, dominadores, regiões, principado, países. Então nós temos que entender que vai ter horas que a oração funciona, vai ter horas que você não precisa orar, você vai ter que interceder, Interceder. e vai ter hora que você vai ter que fazer batalha espiritual. Pastor, exemplo, o que seria batalha espiritual? A oração, a Bíblia diz, é, é, é,
que a oração tem que ser no secreto, no espírito. O diabo, ele é onipresente, onipotente, mas ele não é Não é onisciente. Peraí, onisciente. então ele não tem ciência. Ciência do Então, que as nós nossas pensamos. orações particulares Ele não tem Ele não acesso, consegue só sondar. em dele. espírito. Às vezes a gente tá dando munição. Hum. Tá entendendo agora? Estratégia. Até para orar tem que E ter inteligência, estrategicamente, né? você está passando por alguma situação, aí você vai orar com o Senhor e vai pedir, chega nisso, chega naquilo outro, e aí você está dando brecha nos seus pontos fracos Isso, para o inimigo trabalhar Isso. contra você. isso. Ele Desse entende. jeito, Podendo pedir no no secreto, seria secreto, em isso. espírito. Em espírito, Você perfeito. E tá Jesus, entendendo? ele recomenda isso, né? Isso Lógico. é muito importante. Então, assim, não dê munição. É algo pessoal. Vai revelar tuas fragilidades, seus problemas em espírito, ok? Vai interceder por alguém. Peraí. Interceder está entre. Você sabe que eu não posso interceder por mim. Eu oro por mim. Mas interceder é o Não, papel do interceder é entre. Papel. Jesus foi crucificado aonde? Entre. Jesus é o intercessor. Pai, perdoa esse povo porque ele não sabe. Veja, o papo de Jesus, o Filho falando com o Pai sobre um povo que pecava. Era o Ele intercessor. intercedeu. Eis que eu subo e deixarei um consolador. Quem é que nos Espírito ajuda? Santo. Espírito Santo, intercessor. Então, interceder é você intermediar o problema de alguém com aquele que tem a Isso. solução. Jesus ele foi Sim. crucificado no meio de dois ladrões. Ele era o intercessor. Não é à toa que, lembra de mim, ele entendeu que era Jesus. Quem entrou primeiro no céu não foi os apóstolos, Foi o foi um ladrão. ladrão. Ainda hoje estarás comigo. A intercessão de Jesus deu liberdade a um cara que estava declarado ali, decretado a morte. E ele reconheceu, né? Isso. Jesus. Agora, ó, vai ter momento, irmão, diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus, que você vai ter que levantar essa voz, não vai pedir, não vai, mas Vai vai guerrear. tá repreendido, Guerrear Satanás, pega as com tuas coisas e vai embora. autoridade. A palavra de Deus diz que nós pisaremos na cabeça de serpentes e escorpiões, o Senhor nos deu arma e vai ter que ir para cima. É loucura, a Bíblia diz que a quem é carnal não destina as coisas espirituais, Sim. e quem é espiritual não destina as coisas carnais. Carnais. E eu me lembro, eu dentro do quarto, com espírito de loucura, eu vi uma jovem entrar, começou a repreender, sai, bate em retirada, não sei o quê, em nome de Jesus. Porque é real. É. A diferença é que o espiritual não está materializado em algo. Uhum. Você que está em casa aqui, que tem sofrido batalha espiritual, a porta se fecha, a panela cai, É mesmo. o cachorro late. É desse jeito. São coisas espirituais que eu fisicamente não estou enxergando, mas que é real. Como é que eu sei que as coisas que eu consigo discernir um plano espiritual? Pela porta de entrada. Quais são as portas de entrada? O campo de entrada da minha alma. Eu enxergo, eu Ouve. sinto, eu tenho um perceptivo, né? É o físico, são os olhares. Eu posso enxergar a manifestação, o vulto. Quem é que já não enxergou um vulto? Enxergou o vulto? Não acho não, irmão, você enxergou. Enxergou. Quem aqui que está ouvindo esse podcast nunca teve a sensação de ser observado? Ah, meu amigo. Uhum. Já. Então, Bastante. você precisa, olha para mim, você precisa Já. enxergar? É. Não, mas você não está tendo a sensação, tu vai ficar parado esperando, vai pedir para sentar do teu lado. Levanta, meu irmão. Pega tuas coisas e vai embora, Satanás. Está repreendido, em nome de Jesus. Eu estava orando com ele uma vez na igreja, a porta da igreja fez. Eu digo, está repreendido. Pô, pega suas coisas, em nome de Jesus. Pode. Desaparece tudo, um por um. Meu irmão, para quem não É entende, é loucura. autoridade. Autoridade. Então, ou você enxerga, quem nunca aqui entrou em um local que se arrepiou todinho? Rapaz, Muitas vezes. o seu corpo, a matéria, ele não aguenta o plano espiritual, ele tem que reagir. Ou com um arrepio. Quem nunca sentiu o cheiro de rosas? Cheiro de carniça. Peraí, por quê? Uma voz no ouvido. Então, a oração, ela abre esse campo espiritual e ela te dá autoridade para isso. Vai ter coisas que eu oro em espírito. Vai ter coisas que eu intercedo. Existem situações de você chegar muitas vezes em ambientes e a própria voz do Senhor falar com você. Você não deveria estar aí. Já aconteceu isso comigo em alguns momentos. Interessante. Isso não é para você. Você não deveria estar aí. Uau. Já aconteceu de eu acreditar que estava ingressando num relacionamento com uma pessoa, eu estava no carro ouvindo essa pessoa e o Senhor
me inquietou na hora. Tipo, eu vindo uma infinidade de situações, de problemas, de coisas, e a pessoa alternando entre problemas e coisas boas, problemas e coisas boas. É. E, Matheus, o que é que você está fazendo nesse carro? Meu Deus. Saia daí, isso não é para você. É. Eu fico. É Né? fantástico quando eu lembro. Olha, Isso foi não. esse ano já, viu, irmão? Ah. E eu me lembro e eu fico pensando. E eu saindo do carro, a hora que eu saía do carro, como despedida da pessoa que eu tava saindo do carro, aquela coisa dentro de mim. Você fez a coisa certa. Ixi, é muito É bom. incrível, É né? porque você já teve a É. confirmação, E né, do que Deus queria para sua vida. se nós Exatamente. aprendermos que tudo que nós viéssemos fazer, nós consagrasse a oração. Cara, a oração, pastor, quanto tempo devo orar? Tem gente que não consegue orar 5 minutos. É verdade. Tem gente que não sabe orar. A palavra de Deus é assim: nós não sabemos orar e quando oramos, oramos de forma indignamente. Peraí, se eu oro de forma indignamente, existe uma forma digna de orar. Qual é a forma certa de orar? É quando a minha oração não está cheia de mim, cheia do meu eu, mas está cheia da necessidade do eu de Cristo. As minhas orações não podem estar regadas do que eu acho, eu quero. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações e E sabe. ele já sabe tudo que Tá a gente entendendo? quer e Agora, precisa. a pergunta é: se o que é que o senhor quer que eu faça? A oração que agrada o coração de Deus, a oração que mais busca a necessidade de fazer a vontade dele, do que apresentar as minhas carências emocionais para que Deus faça aquilo que eu quero. É verdade. Nunca será sobre mim, será sobre ele. Menos de Muito mim, bom. mais dele. Exato. Menos de mim, mais dele. E aproveitando já essa questão da oração, que aí faz toda a conexão com o Sim. jejum, né? O jejum ainda é uma arma indispensável na vida do cristão moderno, com certeza que a gente está falando É, sobre isso, né? isso. Como ele realmente muda a nossa postura interior durante os confrontos espirituais. Cara, isso é tremendo. E é bíblico. Primeiro. Essa parte do jejum é uma das partes que eu mais esperei do podcast, É. porque é uma coisa que funciona muito comigo. Sempre que eu Certo, tô em certo. jejum, o Senhor fala coisas comigo. Não, Eu mas fico é muito tremendo. mais Mas é sensível tremendo. à voz de Deus do que normalmente eu estou. Entendeu? É Ó, impressionante. fisicamente, o jejum, todo ser humano deveria fazer jejum. Fisiologicamente, renova sua renovação de célula, reseta o seu corpo, né? Eu faço jejum. É incrível, cara. Ó, faz Eu um vou jejum, começar um agora faz de um um mês jejum aí de açúcar. intermitente. Eu já É faço, muito só bom. fazendo um parênteses aqui. Em 2022, eu passei por uma batalha espiritual que quase ninguém sabe, né? Já aproveito para revelar aqui no podcast. E eu passei 2 anos fazendo jejum e oração em Efésios, as armaduras de Deus. E só pausei porque Fátima me orientou e disse: Agora- precisa estar forte para poder combater o inimigo. Isso. Pause. Só que agora eu já voltei, eu pausei poucos Já dias e continuou, vivo né? eternamente no jejum, na oração, Amém. além de ter todos os benefícios, né, Lógico, do lado fisiológico, etc. fisiológico. É. Mas a pergunta é: o que é jejum? Vamos entender o que é jejum. Jejum é abstinência de alimento. Ponto. Ok? E na Bíblia existem diversos tipos de jejum. Não existe um. Pastor, qual é o jejum correto? Não existe. O jejum correto é aquele do qual vai te levar a uma sensibilidade ao Senhor. Mas a gente tem algumas referências. Existe jejum de um dia. Os judeus fazem o jejum de um dia chamado jejum de Yom Kippur. É o jejum do perdão. Eles passam 24 horas sem água, sem alimento. Eles tiram 24 horas para pedir perdão. Nós vemos na Bíblia o jejum de 3 dias. Isto é quando vai diante do rei Assuero quebrar o decreto. Porque existe um decreto de morte sobre os judeus. O que é que ela fez? Jejum. 3 dias. É. Então, veja, o jejum de Esté de 3 dias ali foi para quebra de um decreto. Existe um jejum de 7 dias quando a gente vê que Davi jejuou e chorou pela morte de Saul. Davi, ele sabe que Davi não tinha nada contra Saul. Teve a oportunidade de decapitar Saul, mas disse assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Existe jejum de 14 dias, quando Paulo estava indo ali para a ilha de Patmos, passou 14 dias sem comer jejum. Veja, até para Paulo chegar em Patmos, para tomar posse de um território, ele jejuou 40 dias, involuntariamente, mas jejuou. Existe um jejum de 21 dias, Daniel. Existe um jejum de 40 dias, Jesus, Isaías, Moisés. Moisés. A pergunta é: pastor, o que é jejum? Abstinência de alimento. Ponto. Só que existe o jejum total ou o jejum parcial. O que seria o jejum total? Sem água e sem alimento.
Pastor, quanto tempo eu posso fazer um jejum total? No máximo 3 dias. Eu explico. Fisiologicamente, eu fui instrutor de sobrevivência em área de sertão. Então, 3 dias, o corpo do homem, o ser humano, consegue passar 3 dias sem ingerir nenhum tipo de líquido. Após isso, ele começa a gerar falência de alguns órgãos do seu organismo. Até 3 dias você consegue passar sem beber água. Ponto. O corpo humano ele consegue passar dentro da área da sobrevivência 21 dias sem nenhum tipo de alimento, porque ele entra num negócio chamado autofagia. Ele começa a se alimentar. Então vamos lá. Jejum total, sem água e sem alimento, no máximo 3 dias. Ponto. Jejum parcial. Daniel fez um jejum parcial balanceado, 21 dias. Ah, pastor, posso fazer 7 dias só na água? Faça 7 dias só na água. Não tem problema. Qual é o jejum correto para mim? Aquilo que o Espírito Santo de Deus te condiciona. Porque Perfeito. o jejum, Verdade. ele não pode trazer dano para você, mas ele tem que ter que trazer sensibilidade e comunhão para você. O jejum não é para te fazer mal, é para te fazer sensível. Não é para te machucar, mas é para te fortalecer. Muito bom. Não é para te distanciar do Senhor, mas te fazer mais próximo. Então, eu tenho que fazer um jejum a um ponto que me desafie, né, para sair da rotina alimentar, mas que me aproxime espiritualmente de Cristo. Muito bom. Muito bom, Então perfeito. eu não posso dizer para você que você faça jejum XY. Não. E se tu tiver pressão alta, for Pois é. diabético, Exatamente. às vezes aquilo que funciona para mim não funciona para você. Então você vai discernindo. Mas qual a importância do jejum dentro disso aqui? Primeiro, a Bíblia diz que vai ter casta de demônio que só sai com jejum Jejum e e oração. oração. A oração, ela me traz autoridade. E o jejum, ela fortalece a autoridade que eu tenho. Vamos lá. É como se crescer na graça e no conhecimento. Não adianta eu estar jejuando, estar sensível espiritualmente, mas eu não ter autoridade, armas para usar. Não adianta eu ter armas para usar, mas não ter sensibilidade espiritual. Eu tenho as armas, mas eu vou usar onde? Pois é. Então, a palavra de Deus me dá armadura, Efésios 6:10. Me dá as estratégias certas. Me dá como eu vou entrar no. Veja que o diabo foi diante de Jesus no final do jejum de 40 dias pela palavra, irmão. O diabo foi na palavra, irmão. Não tem arma maior de batalha espiritual do que a palavra. Porque a Bíblia diz: é daquele que acrescenta ou que tira. Passaram céus e terra, mas a minha palavra permanece. O Senhor, ele zela pela palavra. Se eu entrar numa guerra espiritual usando a palavra, meu irmão, com brecha fechada, no jejum e Guerra oração, ganha. não tem como perder, não. Porque está escrito. Tu tá entendendo? Então, a oração, ela me dá o conhecimento, o jejum me dá a sensibilidade. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma guerra entre dois seres. Se você for procurar uma guerra de rinha de cachorro, como é que o pessoal nos bastidores consegue ganhar as rinhas de cachorro? Antes da rinha de cachorro, fala o quê? Alimenta quem quer que você ganhe, deixa sem água e sem alimento quem quer que você perca. Pronto. O corpo milita contra a carne milita contra o corpo. Quem é que vence? Quem está mais forte. Então, quando eu trago fragilidade física para o meu corpo, fisiologicamente eu estou fraco. Mas quando eu alinho isso com busca de intimidade com o Senhor e leitura da palavra, Você a se minha fortalece. parte espiritual fica fortalecido. Eu passo a me tornar sensível ao Exatamente. Espírito Santo. E é aí que o Muito Senhor bom. revela Aí, coisas, fala e, coisas. ó, é impossível. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, o povo estava orando e jejuando. E teve Aí, aquele grande mover, né? então, ó, além de ter Atos 2, estavam todos reunidos no seu local. Se você for olhar a igreja primitiva, eu tô conseguindo, assim, eu tô sendo um pouco ousado na nossa igreja, irmã Fátima sabe disso, que eu não me prendo à religiosidade nem tradicionalismo. Eu me prendo ao que está escrito. Pergunta é, o que esse povo fazia que nós nos distanciamos tanto? Não existia sermões prontos. Não existia, gente. O único sermão que tinha é um Jesus que crucificou-se, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E esses homens que pregavam a palavra em posição de mão, expulsavam demônio, curavam enfermos. Peraí, a manifestação do poder de Deus, da autoridade, era muito forte. Aí eu me pergunto, o que é que esse povo fazia? Jejum e oração. Oração. Vamos buscar os grandes avivalistas, Finney, John Wesley, a Rua Azusa. Como é que esse povo fez grandes movimentos de avivalismo?
Se você for buscar a vida íntima desse povo, oração e jejum. 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 Então, a oração e jejum é algo que é tão importante, é como arroz e feijão, é como polo positivo e negativo, amém? Mas a pergunta é, hoje é algo que está sumindo. É verdade, eu também acho. Nós vimos Eu um pouco... acredito que está sumindo pela falta do entendimento da necessidade do jejum e oração no Isso. plano espiritual. Você concorda comigo? Eu falo como pastor, certo? Vocês sabem que eu sou muito sincero disso. Se prega de tudo na igreja, Uhum. mas a gente não vê pregações ensinando o povo a orar. É verdade. Não existe pregações ensinando o povo sobre o jejum. É algo que a gente fala muito aqui, inclusive, nos grupos de estudo, é justamente sobre essa Isso e batalha necessidade. espiritual. Exato. Justamente sobre essa necessidade de muitas vezes a gente ter uma palavra direcionada para ensinar as pessoas a identificar o que é do reino espiritual, o que não é, como a gente já tem Isso. debatido aqui, e também ensinar a conduta da oração, a conduta do jejum, todas essas coisas que estão sendo substituídas por um discurso muito materialista. Isso. Entendeu? E Esse romantizado. Boas E romanti- novas, é, e só o exatamente. bem, só o bom, tudo é lindo, e acaba causando frustrações, Exato. porque aquilo que o cristão espera Veja não bem, acontece. veja bem, Deus, ele não se responsabiliza muitas vezes, na maioria das vezes ele não vai se responsabilizar pelas coisas que você acredita que precisa fazer, porque você colocou na sua cabeça Uhum. que precisa fazer, e você começa a plantar em determinadas terras que ele não lhe chamou para plantar. E aí, quando coisas não dão certo na sua vida, você vai querer culpar o Senhor, Isso. mas eu segui essa direção. Será que essa direção foi Deus que lhe deu, ou Isso. você tirou isso de uma emoção, né? A gente tem até debatido sobre isso Ó, eu aqui. vou dizer uma coisa pra vocês. Só existe uma coisa que... Só aperta aí, Deixa eu ver no se... azulzinho. Deve ter batido. Pronto, Aí. foi essa Só existe uma coisa que Deus se responsabiliza, tá aqui. palavra. O resto é uma escolha de livre-arbítrio seu. Ponto. Verdade. Ok que eu tô falando? Ele se responsabiliza por isso. O resto é livre-arbítrio seu. Aí essa questão de oração, jejum e batalha espiritual. A pergunta é, qual é mais importante? Que eu te ensino sobre jejum e oração para que tu vença as tuas batalhas espirituais, ou tu vai estar sempre dependendo de um sacerdote para enfrentar as tuas guerras? É, É verdade. Então não seria mais viável, mais saudável, inteligente sábio. ensinar o povo sobre oração, sobre jejum e eles enfrentar as suas batalhas espirituais, porque nem sempre haverá um pastor para impor as mãos sobre Com você. É certeza. verdade. E já aproveitando aqui nessa pergunta 4, é exatamente isso que ele já está falando. Lê aí, Mateus. Qual é o erro mais comum, olha só, dos novos convertidos ao enfrentar batalhas espirituais? E como eles podem desenvolver maturidade e firmeza nesse processo? É isso que a gente está falando. Qual é o erro mais comum? Não saber do jejum, da oração, da Não ter necessidade, não ter o E exatamente conhecimento. esse impacto de você muitas vezes aceitou Jesus agora, está começando a sua jornada de fé, está entrando na igreja, e você se deparar com um evangelho que ele é totalmente triunfalista, materialista e que lhe aparta do entendimento, que é esse entendimento da necessidade de você batalhar com armas espirituais. Isso. Entendeu? Então, é uma coisa que me preocupa muitas vezes. Eu venho de uma época onde eu ainda alcancei muita coisa acontecendo no aspecto espiritual mesmo da coisa. Eu via minha mãe, em momentos de louvor dentro de casa, orando, e à medida que ela orava e ela clamava, e ela falava em línguas e saía orando pela casa, eu via, sei lá, a grade do fogão tremer, o escorredor de prato tremer, os cristais A cristaleira. da cristaleira lá da sala tremendo, sabe? Uhum. Não era normal. E ela chegava, ela começava a orar, tremia mais e parava. E isso a gente já tinha uma jornada de fé, mas nem sempre a gente foi assim. Um dia a gente foi novo convertido, a gente veio de um lugar e foi para outro. Mas a gente tinha um entendimento naquele tempo de que era necessário ter uma vida de comunhão com Deus, de oração, para poder batalhar com as armas de Deus, com as armas espirituais. Só que hoje a gente está vivendo uma geração muito materialista, uma geração muito líquida, e que não está tendo a oportunidade, muitas vezes, de aprender como batalhar, sabe? Eu E digo que a bater de gente, frente a mesmo, gente mas tá com vivendo armas de Deus. uma geração rasa que tem medo de É, ser profundo, né? sim, Verdade. Vê só, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus mais ensinou do que fez milagre. é verdade. Então, hoje, se a gente pega um novo convertido,
Um novo convertido, quando ele vem para a igreja, ele já vem cheio de guerras. É. Ninguém vai para a igreja porque está feliz. Raras as vezes. Você vai porque está enfrentando uma guerra espiritual, uma batalha em qualquer esfera da sua vida e você está buscando refúgio, engraçado, que só vai buscar a igreja ou Cristo em últimos casos. Quando o calo aperta, né? Mas o que acontece? Quer O novo resposta. convertido chega lá, eu estou falando hoje no contexto geral, em vez de você ensinar ele a lutar suas próprias guerras, você acaba fazendo com que ele fique acomodado nas guerras que estão enfrentando. E dependente Independente de uma pessoa, de um sacerdote, ou seja, é um cristão dependente, não livre. Eu estou indo para a igreja para ser livre, irmão, não para ser Exato. dependente. Então não seria mais benéfico. O que acontece? Como é que a gente poderia fazer? Pega um novo convertido, ensina. Faz um mapa da vida dessa pessoa. Por que está vindo para a igreja? Quais são as guerras que ela está enfrentando? E ensina ela a vencer suas guerras. Nós precisamos acumular cicatrizes, cara. Verdade. Perfeito, pastor. Olha, perfeito que ele já está entrando na resposta da quinta pergunta, de manter o equilíbrio dessa vigilância espiritual e a prática saudável. Isso. Continue, pastor, tá Então, maravilhoso. exemplo, vou falar uma coisa para você, presta atenção. Tem campo de aprendizado do novo convertido que nós não podemos tirar ele do processo. É uma etapa, né? Tem que Mais uma deixar. etapa. Lembra que a senhora disse? Tem coisas que nós precisamos passar. É verdade. Ó, escuta isso aqui. Nem todo mundo será convertido, amadurecido espiritualmente pelaquilo que você fala. Mas muitas pessoas serão alcançadas pelas cicatrizes que você carrega. Verdade. Eu provo na Bíblia. Jesus tinha 12, chamou do meio da multidão 12. No meio dos 12 tinha um chamado Tomé. Tomé participou de boa parte daquilo que Jesus fez com o milagre, etc e tal. Mas as palavras de Jesus não converteu Tomé. Porque no final, assim, se for verdadeiramente Deus, eu tenho que tocar nas marcas. Espera aí. As palavras não foram suficientes. Mas quem foi que converteu Tomé? As marcas. Quando Tomé tocou, fez, verdadeiramente tu és. Espera aí. Então, terá cicatrizes e marcas na nossa vida que serão necessárias serem colocadas. Por quê? Porque vai ter pessoas que serão alcançadas pelaquilo que eu falo, mas tem pessoas que E serão vai dar transformadas. veracidade de que Eu tenho viveu história. as situações. Eu tenho cicatrizes que não são cicatrizes. As marcas que você carrega não são cicatrizes, são testemunho de um Deus que te deu história. Amém. Então nós não carregamos marcas, nós carregamos a glória de um Deus que nos deu vitória. E por mais que seja por dor, vai ter momento que a gente poderia antecipar, poderia evitar com que o novo convertido não passe por algumas coisas. Jesus chegou no Getsemane e disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele quis desistir. É claro, mas seja feita a tua vontade. Peraí, qual foi a vontade do pai para o filho? Meu filho, tu és meu filho. Ele disse que mesmo sendo Deus, não fez usurpação de quem era, e se humilhou, se esvaziou a figura humana. Jesus poderia ter parado ali. Ele era 100% homem, 100% Deus, sim ou não? Ele poderia, mas ele disse assim: peraí, eu posso, mas não quer dizer que a minha vontade de querer parar vai ser maior do que o propósito que eu tenho que cumprir. Ponto. E se o propósito que eu tenho que cumprir será necessário passar por dores e acumular cicatrizes, que assim seja. Ou seja, vai ter propósito na minha vida e na tua. Eu me identifico muito que vai com ter isso que aí. passar por dores, Tem que é passar. necessário, cara. Vai ter testemunho, propósito, chamado na sua vida que vai nascer na dor. Vai ter que se consolidar na cicatriz, na perca, na marca. Ali dói, você não entende. Mas vai chegar uma hora e vai dizer assim, cara, até as marcas que a gente carrega tem um propósito. Irmão. Verdade. Até as dores que a gente... Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes o cumprimento da promessa da gente, né, como chamado, como escolhido de Deus, é justamente enfrentar as batalhas e ter as lutas que muitas vezes as outras pessoas não vão enfrentar ou poderiam enfrentar se não fosse você. Tipo, isso que você viveu pode ser o testemunho na vida de outra pessoa que está... É o testemunho que está prestes a viver uma situação parecida com aquela, mas aquele testemunho seu vai encorajar aquela pessoa a vencer aquela situação. Ó, presta atenção. A superar aquela situação. Olha que interessante isso aqui. Eu aprendi que eu era assim, eu resmungava demais. Por quê? Por quê? Só que uma vez o Espírito Santo disse assim, troca o porquê para quê.
Boa. muito bom. Não é porque eu estou passando, Senhor, para que eu estou passando? E eu sempre disse, meu irmão, está passando pelo você que é novo convertido, você que está nesse processo de batalha espiritual, ou você que não é novo convertido, mas está passando por um processo. Não se pergunte por quê, mas pergunte para quê. Porque Excelente. Deus, ele é didático. E eu comecei a dizer assim, Senhor, me ensine e me diga o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando. Porque tudo na mão de Deus é ensinamento. É verdade. Então, se Deus te colocou num processo de um deserto, de algo, diga assim, Senhor, abre o meu campo espiritual, me dá discernimento. Para entender o O para que quê. eu preciso Perfeito, aprender perfeita com essa isso? colocação. É muito top. Quando você muda essa chave na sua É. cabeça, você não for, porque Deus não levantou batalha Fica para até mais fugir. leve, né? Fica, porque você entende. Ah, tá sangrando, é perca, dói, machuca, mas peraí, tem algo, tem um aprendizado. Cristo quer me ensinar algo? Cristo está querendo me ensinar alguma coisa. Então, fica mais leve. O meu campo de visão muda. É. E outra coisa, eu saio do processo de murmuração para gratidão. Porque a Bíblia diz, dai graça em todo o tempo. Por Todo quê? tempo. Porque essa é a vontade do Senhor. É. Quando eu murmuro, quando eu. Ai, peraí, é como se eu dissesse, Cristo, o Senhor é um homem negligente que não sabe o que está fazendo e que eu estou sofrendo porque o Senhor não. Peraí, há poder no nome de Jesus. É. Concorda? Concordo. Então, até os desertos, É. até as percas, as dores, Cristo usa para nos ensinar. Com certeza. Tudo é faculdade. Tudo é Perfeito. Cristo, faculdade. tudo é faculdade. Quando você entender que tudo é faculdade, você vive o propósito, por mais que sangue mais leve. É. Até o sangramento é mais leve. Mais leve. Tá entendendo? Depois Porque eu não é entendi sobre esse marcas. meu Você propósito ressignifica, e né? recebi. Eu digo, meu É. Deus, tudo ficou mais leve quando você tem esse Esse entendimento. entendimento, essa compreensão, né? A sexta, Matheus. Vamos para a última pergunta em tese, né? Penúltima, porque é. tem mais uma. Marcelo sempre tem uma pergunta especial no final. É. Então vamos continuar aqui, vamos para a penúltima pergunta. Quais sinais mostram que um cristão está se posicionando corretamente numa guerra espiritual? Olha só, mesmo quando ainda não vê mudança no ambiente. Não ver mudança no ambiente não quer dizer que Cristo não fez. Muito bom. Ponto. Ah, pastor, eu tenho orado e Deus não tem respondido. Se ele não respondeu, não quer dizer que ele não ouviu. Ponto. A capacidade de eu enxergar não quer dizer que não esteja feito. Ok? Perfeito. Tranquilo? Vamos pegar uma mãe que está gerando. Uma mãe, ela está grávida, está gerando, não fez a ultrassom, mas ela sabe que carrega dentro dela. Sim. Ela não enxergar não quer dizer que ela não esteja gestante. Amém? E Amém. trazer à existência aquilo que já existe. Eu não preciso enxergar para crer. Eu preciso crer para enxergar. Perfeito. Isso mesmo. Concorda com o que eu estou falando? Concordo totalmente. Mas a questão repete a Os pergunta para mim. sinais. Quais Os sinais. sinais? Primeiro, quais os sinais que eu estou no caminho certo? Descanso. Ah, Muito bom. Perfeito. Meu irmão, Esse sinal para mim é falei. É o Descanso. principal. Quando você aprende a descansar no Senhor, Isso. tudo fica mais leve. Então já é o primeiro sinal. Muito bom. segundo, Excelente paz. sinal. Existe uma coisa que diz assim: se é de Deus, traz paz. A paz de Deus que excede todo Todo o entendimento. entendimento. Eu não preciso entender, cara. Eu não preciso compreender no momento. Muito bom. Mas se Deus me dá paz, se eu tenho descanso, eu tenho um sinal. A gente pode entender a paz como um sinal da obediência a Deus? A obediência seria o terceiro. Ah, Primeiro, eu trago paz. Porque se eu sentir paz, se eu obedecer para sentir paz primeiro, é uma consequência, não é fé. é verdade. Verdade. É uma reação, Muito né? bom. Então, peraí. Primeiro eu tenho que ter paz sem ter entendimento. Aí é fé. Eu senti paz sabendo que o campo está tranquilo. Hebreus, é? Hebreus. Hebreus. ó. Eu senti Tô paz. melhorando. Ó, vamos lá pra mim. Culto de ação de graça. Me chama de doido, mas eu sou um pouco meu louquinho mesmo. Eu creio o culto de ação de graça. Seria certo dar o culto de ação de graça quando eu recebo a bênção? Antes da graça? Ou Com a graça na mão ou antes da graça? O que seria um culto de ação de graça? Gratidão. Fé. Sim ou não? Sim. Qual é mais poderoso? Eu fazer um culto de ação de graça. Antes de receber a bênção. Ah, por quê? Porque eu não preciso enxergar. Eu sou Deus que eu sirvo. Já sabe que Deus Ah, irmão. é diferente. Quando eu sei o Deus que eu sirvo, eu não preciso esperar na minha mão. Eu sei que ele faz, irmão. Eu vou começar a exaltá-lo antes.
Eu começo a dar glória antes. Eu não preciso dizer que eu vou ter a bênção quando eu recebo. Eu já começo a agir como eu tenho. Isso é fé. Isso é fé. Firme sentir que já fundamento das coisas que recebe não que se ele vê. já fez. Primeiro, eu tenho descanso. Ah, como é que tu vai descansar? Me diga, Jesus, dormindo num bar? Que paz é essa, meu irmão? Todo mundo desesperado e ele em paz. É esse sinal. É a casa caindo, é as coisas dando errado. Não relaxa, tá tudo em paz. Tudo no controle, irmão. Isso é doido, não. Eu sei que eu sirvo, eu tenho paz, Muito bom. eu tenho bom também. tranquilidade. E isso é loucura para quem não entende. Isso é pra quem Terceiro, crê, irmão. quem tem paz, quem tem paz, quem tem paz e quem descansa, obedece. Ninguém obedece se não tiver em paz. É É verdade. verdade. Ninguém obedece se não tiver descansado. É impossível. A obediência é a consequência de um coração em paz e de uma segurança que um Cristo faz, mesmo teus olhos não contemplando vê. ainda. Eu não preciso enxergar para crer. Eu só preciso crer quem está Crer. fazendo. É verdade. Aí eu Perfeito. descanso. Então, Eu já entro em vou paz. fazer aqui uma última pergunta que não está no script, Certo. para você deixar um recado para quem está nos assistindo em relação à batalha espiritual. A pessoa que está enfrentando aquela batalha espiritual, um recado que seja assim, que vá diretamente no coração, o que é que ela precisa fazer para o barco deixar de balançar e começar a acalmar, para que ela consiga superar esse momento tão delicado que atinge várias pessoas, porque afinal de contas o mundo espiritual ele é mais real, Do como que o o pastor falou, reino do que físico. o É reino verdade. físico. Então vamos embora. Você está passando por guerra, batalha espiritual, qualquer coisa que você esteja passando. Primeiro, você está aonde você deveria estar. Amém. Se você tivesse Aceitar. capacidade de resolver, você já tem resolvido. Então você já usou tudo que você poderia usar. Sensacional. Você já botou todas as suas possibilidades, todas as suas ferramentas. Então reconheça que você não tem capacidade de resolver. Quando eu reconheço que eu não tenho capacidade de resolver, eu me submeto a um Deus que faz. Então, o recado que eu quero deixar para você, a Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toda vez que eu reconheço que eu não tenho capacidade de fazer aquilo que só Cristo faz, eu me submeto ao Senhor que tem condição de fazer. É verdade. A solução daquilo que você está passando está em cima de uma atitude de se submeter a um Deus que tudo pode. Amém. Quando você se submete a um Deus que tudo pode. Pastor, como é que eu faço isso? Oração. Eu não estou dizendo religiosidade. Oração. Entra no teu quarto. Pastor, vai lavar o prato. Vai varrer essa casa. Vai fazer alguma coisa. Mas tenha um tempo de intimidade com o Senhor. Oração Amém. significa conversa. Eu não sei orar, pastor. Não estou mandando você orar. Estou dizendo assim, abre o teu coração e confessa. Reconhece que você não tem condição, reconhece a tua fragilidade, mas declara: se o Senhor chegar na minha vida, eu sei que a situação que eu estou passando, tudo muda e tudo se transforma. Amém. O recado que eu tenho para você: Deus transformou minha vida assim, de frente do lixão, minha esposa passando fome, debaixo da desobediência, numa batalha espiritual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da Aleluia. vossa mente, para que Amém, você Senhor. possa experimentar. Meu Deus. Amém. Tal qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade na tua vida, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Mas você precisa renovar a sua mente. Entender que se eu quiser resolver situações espirituais, não tem como fazer isso com ferramentas carnais. É Eu tenho que verdade. pegar ferramentas espirituais. Como é que eu faço isso, pastor? Se submetendo à vontade do Senhor. Jejum, oração, relacionamento e respeitando o processo do tempo. Amém. Amém. Perfeito. Que podcast Excelente. sensacional, pastor. Eu Fantástico. gostaria de agradecer a sua Amém. presença aqui, abrilhantando e trazendo esse tema tão, Relevante, né? tão assim, pouco Explorado. debatido, Pouco né? explorado, É. infelizmente. Explorado. Esse foi só o primeiro, né? Porque eu já quero repetir, É. Com porque certeza. foi sensacional e muito obrigada Vai pela ser sua Amém. convidado para presença. o próximo episódio aí, quando a gente for novamente abordar assuntos espirituais ou novos Amém. assuntos também, né? O Senhor é um Amém. conhecedor da Amém. palavra. Amém. E tamo junto. Muito obrigado. Eu que agradeço demais. Pela sua presença. Se deixasse com a gente. aqui, a gente. Ah, é a Vamos marcar um café para a gente, né, se É, aprofundar ainda perfeito. mais na Aprofundar. palavra de Tem Deus. muita coisa que a gente não E consegue. vamos. Peraí, calma, vamos Sim. fazer o fechamento. Ah, ok.
Aguardo vocês no próximo episódio para ser impactado por mais um impacto de fé. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Fica com Amém. Deus, que Deus esteja fiel à tua vida. Amém.